Olá, eu me chamo Daiele, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Estou aqui para apresentar para vocês um trabalho proposto pela professora Valesca, na qual a gente vai falar sobre estilos artísticos. Eu vou falar para vocês sobre um estilo artístico que predominou durante o século XVIII. Seu surgimento foi explicado como uma derivação do Barroco. Só que também ele é uma reação de oposição a esse estilo. Eu vou falar sobre o Rococó. Eu vim aqui para ministrar esse videozinho para vocês, toda com maquiagem dourada, mas não foi à toa, pois das principais características do período era a predominância do uso excessivo de dourado, assim como cores e tons suaves, mas uma característica muito marcante foi o dourado. O Rococó ele foi adotado especialmente na decoração como em madeiras, como uso de espelhos, na pintura, com esculturas e também na arquitetura. Ele se caracterizou por retratar o modo de vida da aristocracia europeia da época. Além do registro das extravagâncias da aristocracia e dos seus retratos, também era comum no Rococó temas históricos como mitologia e os prazeres humanos, denominado como hedoísmo. Uma das principais características do Rococó eram traços marcantes, predominância de cores claras e tons pastéis, a presença de elementos inspirados em conchas, que é daí onde vem a derivação do nome, que é a provável origem, né? Rocaille, que é traduzido como concha. O uso excessivo em tons dourados. Teve também muita influência do hedonismo, que é a representação dos prazeres humanos. Uso de linhas com curvas acentuadas, mais luminosidade, principalmente quando o barroco era retratado nas pinturas. A presença de assimetrias, inspiração nas formas da natureza. No mobiliário e na decoração, além do uso de espelhos e madeiras, um dos seus principais usos era predominantemente decorativo. Na pintura, ela era mais voltada ao exercício de criatividade dos artistas em representação ao luxo, das festas e dos prazeres da vida humana. Destaca-se como um dos temas principais retratos dos membros da aristocracia da época e quase sempre representado em suas imponências e exuberâncias. A pintura produzida nesse período é considerada menos dramática, quando comparada à arte produzida no período anterior, que era o Barroco. No final do vídeo eu vou deixar algumas pinturas que foi predominante desse período na época. Na arquitetura, o estilo rococó dominou a arquitetura europeia do século XVIII. São características comuns do estilo na arquitetura o uso de formas mais curvadas, a presença de arcos nas aberturas e a decoração feita com elementos em ferro. Além da França, o estilo também foi bastante difundido em países como a Alemanha e a Áustria. Outros aspectos fundamentais desse estilo de arquitetura é a produção de afrescos que retratam elementos da natureza, adornados com cores mais claras e além da forte presença de elementos dourados. O uso de muitos elementos utilizados ao mesmo tempo, tanto quanto na arquitetura exterior quanto na decoração. Também é um traço característico da arquitetura rococó. O estilo também influenciou a arquitetura e a decoração religiosa. As características mais marcantes são o uso de ornamentação dourada e curvilínea e a representação de elementos da natureza e afrescos ricos em detalhes. Ou seja, sempre que for falar em algo que é relacionado ao tema rococó, você sempre vai conseguir se lembrar que é uma coisa muito cheia de detalhes, de cores, de coisas mínimas. São coisas cheias de coisinhas, de detalhes.
de dourado, é algo muito rico em detalhes. E alguns exemplos da arquitetura é o Palácio de Wolfsburg, na Alemanha, em Portugal, o Palácio de Queluz, na Espanha temos também o Palácio de Real Madrid e na França o Palácio de Versalhes. Já na decoração, o mobiliário produzido na época tem como uma das principais características o entalhamento em madeira. Uma das principais madeiras que eram utilizadas nessa época era a madeira cedro, jacarandá, mogno, louro. E as características desse tipo de decoração é o uso estratégico de iluminação com muitos lustres, artigos em porcelana, muitos quadros e espelhos. Esse tipo de mobiliário sempre foi inspirado nos móveis do período colonial, ele ficou conhecido no Brasil assim como referência aos móveis que foram trazidos ao Brasil pela família real portuguesa. O Rococó no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o Rococó no Brasil. O estilo surgiu inicialmente na Europa, né? Por volta de 1720, mais precisamente em Paris. E mais tarde também influenciou muitos artistas que foram eles de outras nacionalidades, principalmente alemães, austríacos, italianos. Ele chegou no Brasil quando já não era uma novidade na Europa. No Brasil, a grande expressão do Rococó aconteceu na arte sacra. Há inúmeras igrejas brasileiras que foram construídas seguindo o estilo do movimento. Caracterizam o estilo no Brasil o uso de dourado e formas da natureza, facilmente encontradas na ornamentação de altares nas igrejas, construídas na época ainda. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, são estados que têm diversas construções nesse estilo. Além da arte sacra, a decoração e o mobiliário também foram muito influenciados pelo estilo, sendo o mobiliário como uma das mais famosas expressões do Rococó. Um artista que a gente tem um nome muito forte quando se fala em Rococó no Brasil é o Aleijadinho. Ele ficou conhecido como Mineiro Aleijadinho porque ele tinha uma doença que fez definhar as suas mãos e seus pés. E apesar de todo esse problema que ele tinha, com toda essa deformidade que ele teve, ainda assim ele não deixou de trabalhar e fez muitas esculturas e obras arquitetônicas que é presente até hoje, e são atribuídas a eles várias construções do período colonial em Minas Gerais. Alguns exemplos são o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, Congonhas do Campo, Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto, e também a escultura da Nossa Senhora do Carmo. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o tema Rococó, eu vou apresentar a vocês no final do vídeo alguma dessas igrejas, a presença de algumas telas sobre as pinturas e também um pouquinho de cada imagem, assim, que você vai entender um pouquinho do que foi esse período e do como ele foi importante e até hoje, como ele ainda tem características fortes e marcantes, mesmo tendo passado tanto tempo desse período.